só se ama aquilo que se conhece, só se respeita aquilo que se ama, só se busca conhecer algo quando há alguma motivação, só se interessa por algo quando se quer conhecer para poder amar. Deixe-me ser pleno de dúvidas, frente às certezas. Deixe-me ser fraco ante os fortes, razões perdê-las, ser eu mesmo assim, sem querer ser o que não sou. Ter nas mãos o poder de meu passo guiar. Toda manhã é um milagre, nova esperança, de novos olhares se vale uma criança. Hoje não sou o que ontem fui, tenho a chance de seguir, tendo o céu que se abre em frente a mim, sou mais feliz, sou da vida um milagre, sou da espera um fruto, sou do novo caminho, sou da lágrima o luto, sou da vida um milagre, sou da espera um fruto, sou do novo caminho. Não me entrego, eu venço, eu luto. Seria muita pretensão minha começar esse artigo, essa palestra, esse momento, dizendo quem sou eu, pois me falta maturidade humana para dar essa definição com tanta certeza, com tanta clareza. Eu poderia aqui dizer muitas coisas que eu me tornei, muitas coisas que tenho sido, mas que não definem quem eu sou. Essa palestra, esse momento, ele não vai falar sobre educação inclusiva, muito menos trazer alguma diretriz de como preencher lacunas existentes nesse campo da educação inclusiva. Posto que o que a gente quer tratar aqui pode parecer até mais simples, e de fato é mais simples. Mas a gente acredita que de verdade, se a gente conseguir superar bem esse primeiro momento, a gente vai garantir que a educação inclusiva, tão vastamente estudada, tenha resultados eficazes e efetivos. O que a gente quer tratar aqui é sobre as relações interpessoais envolvendo pessoas com deficiência visual e pessoas sem deficiência. Porque o que vem acontecendo muito nos dias de hoje é incluir as pessoas, todas elas, numa vala comum
englobar como se todos pensassem do mesmo jeito, todos sentissem as mesmas coisas. Enfim, como se fôssemos todos iguais, fizéssemos parte de uma massa homogênea. Quando na verdade a raça humana ela é composta por diversas pessoas e cada pessoa é um ser único, dotado de vontades, dotado de desejos, de história. E hoje o que existe é uma massificação do todo. Se esquece muitas vezes que todas as pessoas são importantes, são ingredientes importantes numa receita chamada convivência. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas com deficiência são ainda mais estereotipadas. Se já existe essa perda de essência por parte das pessoas sem deficiência e todos são colocados numa vala comum, quando se trata da pessoa com deficiência, isso se torna ainda pior. É muito simples o que a gente busca aqui, mas não é de maneira alguma simplório ou simplista o que se busca aqui. O que a gente busca aqui é colocar na ordem correta a seguinte frase: maneiras para lidar com uma pessoa com deficiência. Deixando claro que primeiro vem lidar com a pessoa e depois lidar com a deficiência, e não o inverso. Porque por mais que sejamos únicos e cada um tenha um desejo, cada um tenha uma história, uma coisa que todos os seres humanos têm em comum é o desejo de ser reconhecido como pessoa, de ser respeitado nas suas individualidades. E afinal, o que é ser pessoa? O que significa pessoa? O conceito de pessoa. Pessoa é o ser consciente, com arbítrio próprio, e por isso, partindo do princípio que apresenta plena capacidade mental, é responsável pelos seus atos. Então, queremos ser reconhecidos, todos os seres humanos querem ser reconhecidos e respeitados como pessoas, como pertencentes a um todo, mas sendo individual. Então a ideia do tema desse momento, dessa nossa palestra o tema é consciência inclusiva. Vamos aprender de cor essa lição. Consciência, então, inclusiva seria levar ao conhecimento de todas as pessoas aquilo que jaz no individual de cada um. Então, seria tornar conhecido de todos a individualidade, as peculiaridades da convivência como a pessoa com deficiência visual. Essa é a ideia. E quando a gente fala da expressão saber de cor, que é uma expressão que a gente usa bastante, ela é originada do francês e disse que ela pode ter sido começada a ser utilizada no século XVI. E ela é formada por duas palavras em francês, que eu não vou me atrever a dizer aqui. Uma delas é com o significado de saber, né, de ter conhecimento, por intermédio de estudos. E antes de que se descobrissem, né, a real função do coração, ele era muito ligado à questão da inteligência, do conhecimento. Então, a ideia do saber de cor vem do saber de coração. Tanto que, em inglês, a gente fala saber, né, know by heart, saber de coração. Em inglês a gente até tenta, né, não sei, já não dá. E quando a gente conhece algo sem necessidade de consultar livros, sem necessidade de consultar outros estudos, disse que a pessoa sabe de cor. Então a ideia é que essa conscientização acerca da pessoa com deficiência seja algo não decorado, mas aprendido de coração.
E quando a gente tenta trazer essa situação, pode até parecer muito autobiográfico em alguns momentos, porque muitas das coisas são pautadas na minha experiência. E embora as pessoas sejam únicas, muitas das vivências humanas da pessoa com deficiência, elas acabam sendo semelhantes. Aquelas situações que a gente enfrentou, enfim, muitos acabam se identificando por serem bem parecidas as vivências. Mas de onde que surgiu a ideia de falar sobre essa consciência inclusiva? Na verdade, você poderia dizer assim, pensou e achou legal, vamos falar sobre isso. A princípio foi bem isso mesmo. Mas foi muito bom quando, lendo a Convenção da ONU sobre as pessoas, sobre os direitos das pessoas com deficiência, a gente vê que existe um respaldo jurídico para essa ideia. Que ela não está desprovida de uma legislação. E específico sobre o nosso tema, sobre levar essa informação, está nas alíneas B e D da Convenção da ONU, em seu artigo 8º, número 2, que eu gostaria de ler para vocês, do jeito que está na própria lei. B fala o seguinte: fomentar em todos os níveis do sistema educacional, incluindo neles todas as crianças desde tenra idade, uma atitude de respeito para com os direitos das pessoas com deficiência. E na linha D, o seguinte: promover programas de formação sobre sensibilização a respeito das pessoas com deficiência e sobre os direitos das pessoas com deficiência. Pois bem, existe um embasamento jurídico, isso nos enche de alegria. E aí você se pergunta por que o ambiente escolar foi escolhido. Muitas vezes nesse ambiente, esse é o ambiente com a pessoa com deficiência tem o seu primeiro contato fora da sua família, da sua casa. Mesmo quando a gente está aqui falando de pessoa que perde a visão depois, ela precisa passar por um processo de reabilitação, então ela acaba frequentando alguma instituição e então ela vai para esse ambiente escolar. E a gente acredita também que essa informação, quando passada nas escolas, ela tem um poder muito grande de atingir outros níveis, porque a criança que aprende, que tem um programa desses, informando como lidar com a pessoa com deficiência, ela vai chegar na casa dela explicando para a mãe, para o pai, para os avós, para os tios, enfim. E se ela encontrar uma criança, uma pessoa com deficiência na rua, ela vai falar, eu aprendi isso lá naquela formação da escola, eu já sei como eu tenho que fazer. Então essa é a ideia de levar inicialmente para o ambiente escolar. Contando um pouco da minha experiência, quando eu estudei sempre em escola regular, de ensino regular, eu tinha uma frase, eu sempre estava com muita vontade de conhecer a escola, com muita vontade de começar a estudar e tudo. E eu lembro que quando eu cheguei, eu me encantei com aquele som de criança, com aquela coisa, aquele barulho gostoso, né, de gente correndo, aquela coisa toda. E era uma pergunta que eu fazia para toda criança que se aproximasse de mim. Eu perguntava assim, você quer ser minha amiga? Era a pergunta que eu fazia para todo mundo. Naquela época, óbvio que eu não sabia que as pessoas me viam com outros olhos e que, enfim, eu que tenho deficiência visual congênita, eu não sabia que eu era diferente, né? Porque embora eu tenha crescido ouvindo termos como cega, não enxerga, eu não tinha conhecimento do significado, da dimensão desses termos. E que isso me definia muitas vezes como pessoa. Eu não tinha essa dimensão. Então, quando eu cheguei na escola, eu me encantei com aqueles sons todos e eu queria conhecer aquele lugar, eu queria fazer parte daquilo tudo. E sem esse conhecimento, não tendo havido essa conscientização inclusiva, eu me lançava mesmo e não entendia muitas vezes por que as pessoas
cuidava, por que brigavam para me ajudar, mas eu achava que no máximo, né? As pessoas estavam querendo estar comigo, era essa a ideia que eu tinha. E então eu não achava ruim, e a única diferença é que eu sempre acabava com um galo na testa depois das brincadeiras, né? Porque eu corria no pátio como todo mundo, eu queria fazer parte de tudo, e eu não sabia que eu era diferente, né? E aos poucos a gente acaba descobrindo, às vezes de maneira bem caótica, que você não pode fazer certas coisas porque você tem uma deficiência, ou você vai fazer certas coisas de maneira diferente por causa da sua deficiência. Eu descobri, podemos dizer assim, né? Eu descobri que eu era cega, eu tinha uns 12 anos, e eu gostava muito, muito, muito de desenhar. E eu não entendia por que as pessoas não compreendiam os meus desenhos. E aí um dia minha mãe sentou comigo e tornou mais clara a ideia, né, do que significava, afinal de contas, você é cega, você não enxerga, você vê um mundo diferente, né? Não foi uma coisa que eu aceitei de pronto, assim, não. Eu tive bastante dificuldade para aceitar essa diferença. Eu digo que as pessoas que perdem a visão, o grande baque delas é ter que aprender a lidar com o mundo sem ver. E a pessoa com deficiência adquirida, como é o meu caso, eu digo que o baque foi muito parecido, porque eu tive que lidar com a ideia de que eu não era igual aos meus colegas. E foi difícil para mim. E quando a gente fala de uma necessidade de que se conscientize, a gente fala, inclusive das nossas famílias, porque seria interessante que eles soubessem desde sempre como abordar isso com seus filhos, para que eles fossem para a instituição de ensino já sabendo da sua diferença, mas que isso não é um impeditivo, que você vai lidar de maneira diferente com a vida, mas isso não significa que você não vai poder fazer as mesmas coisas, talvez de maneira um pouco diferente. O que acontece muitas vezes é que as amizades, elas surgem de acasos, de momentos, mas quando envolve uma pessoa com deficiência, muitas vezes o que acontece? As pessoas veem aquela aproximação de uma outra pessoa não como um início de amizade. Pode ser visto como piedade, pode ser visto como precaução, porque eu vou ajudar porque eu não sei, amanhã pode ser eu, né? Enfim, pode ser visto como até um desespero da pessoa que viu ali com deficiência e foi lá querer ajudar, mas dificilmente a gente vê essas atitudes como início de prováveis amizades. E o que acontece é que se seguem as falhas, porque por um tempo a pessoa com deficiência dentro do ambiente escolar, ela é colocada numa discussão velada sobre o que fazer com ela, porque ninguém se preparou para a novidade. E novidade é bom, né? Todo mundo gosta de novidade, só enquanto é novo. Depois vira mesmice, ninguém se interessa mais e perde a graça, e a gente já sabe tudo. E o grande problema é que não querem ir conosco para além da nossa deficiência. Então acham que a gente é só aquilo que a gente precisa e que a pessoa já sabe o que tem que fazer e já ajuda e acabou. E não é isso, né? A gente é mais do que isso. E o que acontece muitas vezes também, o deficiente ele é colocado numa situação, mesmo que ele não queira, né, como centro das atenções, porque ou ele é super protegido, então tem aqueles que querem, né, que acham que a gente quebra, que a gente morde, tem aqueles que super excluem. Afinal de contas, você já está dentro do ambiente escolar, você já foi incluído, mas ninguém te insere, ninguém deixa você fazer parte das atividades, mas de qualquer forma você está lá dentro, então você foi incluído, mas você não é inserido e você não é chamado a fazer parte. A questão da superproteção, que acontece é que muitas vezes a pessoa com deficiência ela não consegue fazer parte de uma coisa que eu chamo de teoria do círculo virtuoso. Por exemplo, uma criança, um bebê, quando ele chora, quando ele nasce, ele chora muito, 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 porque ele quer que a mãe venha e ele não sabe lidar com
a mãe não viu, então ele chora. Com o tempo, a ideia é que essa criança vá aprendendo que não precisa chorar tanto, que a mãe vai vir e ele vai se acostumar, ele vai aprender a esperar mais tempo, ser mais tolerante. Essa é a ideia que a gente diz que a criança recebeu uma pedra e aprendeu a ressignificar. Ok, eu tenho que esperar um pouco mais. Isso muitas vezes não acontece com a pessoa com deficiência. Ele é super protegido, ele é mimado e depois é cobrado sobre isso, porque ele vai crescer. Mas ninguém diz a ele que tem que esperar, que agora não. As pessoas têm medo de dizer, não vou ajudar, não quero te ajudar, eu tô aqui, mas eu não tô a fim de te ajudar hoje. Isso é normal, porque nós estamos falando aqui em relações humanas. A pessoa às vezes está afim, às vezes não está, e tudo bem. E não precisa ter medo de dizer isso. Agora, se o deficiente cria uma dependência daquela pessoa, ele fica mal, fica triste. Agora, se existe uma conscientização e ele já aprendeu a lidar com aquele espaço onde ele está, ele não está buscando aquela pessoa pela ajuda que ela pode dar, mas sim pela companhia dela. E o que ele mais busca é que a pessoa encontre nele não alguém para aprender a reclamar menos da vida, para valorizar a sua visão, no caso da deficiência visual, mas sim alguém que ele gosta de estar junto porque a companhia daquele deficiente é legal. E a deficiência é só uma falha, um detalhe que não tem importância no sentido da amizade. Então, a ideia toda é que nos deixem ser. Ser mais do que uma pessoa com deficiência. Ser uma pessoa antes de com deficiência ser uma pessoa. E quais são os erros mais comuns? A gente chama de erros atitudinais mais comuns, né? A gente está acostumado, o que acontece? Quando eles veem uma pessoa com deficiência, é como se todos fossem iguais. Como se antes de ser uma pessoa, ela fosse apenas um cego. E todos sejam iguais, porque se a deficiência é a mesma, todos que padecem são iguais. Então, todos têm o mesmo senso do humor, todos têm a mesma forma de lidar com o preconceito, todos têm as mesmas piadinhas, as mesmas habilidades, e não é isso. Em algumas coisas a gente fica parecido, porque isso acontece com todo ser humano, quando muitos vivem uma mesma situação, eles ficam meio parecidos, né? Tem algumas semelhanças, mas isso não significa que eles sejam iguais. E o que acontece é isso, as pessoas colocam, né? É cego, então, sei lá, gosta de chocolate. Não necessariamente todo cego vai gostar de chocolate, né? Não necessariamente todo cego vai gostar de que você o conduza. Às vezes ele vai querer que você fique do lado e prefira que você vai dizendo para ele os obstáculos do caminho. Outros vão falar, não, tudo bem, dá o ombro aqui, vamos junto. E esse tipo de coisa a gente só conhece vivendo com, ou seja, convivendo, né? Outra coisa que acontece muito é a ideia de colocar o deficiente num pedestal. Eu digo que no extremo oposto que a gente falou agora há pouco, né, da super proteção ou da super exclusão, tá a superestimação. Gente do céu, parece que o fato do deficiente visual respirar é um achado no mundo. Ficam assim impressionados porque a gente ainda consegue sorrir apesar da vida que temos, que a gente ainda consegue, enfim, viver mesmo sendo cego. Não, mas acontece uma coisa muito engraçada, que com essa super heroização, né, coloca como se a gente fosse uau. O que acontece é que a gente acaba cruzando com muitos deficientes visuais que se tornam extremamente mimados, sim, e não sabem lidar com o não. Porque, afinal de contas, todos admiram o fato de eu respirar. Então, por que quando eu quero trabalhar, ou então por que eu quero brincar com os colegas na hora do recreio, eu não sou aceito? Não entendo.
E a gente fica confuso, porque ao mesmo tempo que dizem que o deficiente, uau, é o cara porque ele consegue ainda se levantar todos os dias e ir para a escola, que ele consegue ainda tirar uma nota boa na prova, mesmo sendo cego. Na hora que chega lá, né, na hora de fazer amizade, na hora de conversar, aí exclui. Então, o deficiente acaba não aprendendo a lidar com essas situações muito bem, porque fica numa situação meio confusa, né? Ao mesmo tempo que dizem que ele é o máximo, o restringem a tudo pelo mesmo motivo que acharam ele o máximo. Então, se você é muito bom, é porque você... Nossa, como é que você consegue ser tão bom sendo cego? E se você não pode fazer tal coisa, não, você sabe que você não pode fazer tal coisa porque você é cego. Então, isso cria no deficiente uma insegurança muito grande. Isso sim acaba se tornando muito parecido, né, em todos os deficientes. Ficam bastante inseguros, sem saber, né, até que ponto eles podem ir. E ao mesmo tempo, a gente cria uma geração de deficientes que começam a achar que a sua deficiência é algo que te qualifica, né? Então a gente acaba trombando com muitas situações em que o deficiente visual fala: olha, eu faço tal coisa apesar de ser cego. Ou então, mesmo sendo cego, eu trabalho. Então eu digo que essa consciência inclusiva, ela tem que ser inclusive para os próprios deficientes, não só para as famílias, não só para aqueles que vão trabalhar nas escolas, mas para os próprios deficientes, porque a gente acaba criando uma mania de achar que a nossa deficiência nos justifica. Então, se a gente vai muito bem e se nos dá uma oportunidade, no fundo é porque, poxa, ficaram com pena e resolveram dar uma chance porque, caramba, eu sou cego. Ou então, se algo não dá certo e você, né, não foi bem, poxa vida, isso aconteceu porque eu sou cego. Se eu enxergasse, seria diferente. Não é isso. Acontece com todo mundo, né? Então, a gente acaba lidando com essas situações também dentro do próprio segmento das próprias pessoas com deficiência visual. E por que isso acontece? Por que tem essa questão toda? A gente acha e acredita que o que acontece? Quando o deficiente visual ele entra na vida de uma pessoa sem deficiência, alguma coisa na alma dessa pessoa sem deficiência se movimenta. E é um movimento diferente do que ele está acostumado, é de fora para dentro. É como se o deficiente ativasse no sem deficiência aquela chavinha do: poxa, eu não sou tão perfeito assim quanto eu penso que sou. E isso incomoda. Então, às vezes, as pessoas não gostam da mania do deficiente de tentar fazer dar certo, de tentar ver o lado bom das coisas. E isso é muito engraçado quando a gente fala na deficiência visual, né? Que talvez a missão, que exista uma missão na vida da pessoa com deficiência, pode parecer sim um exagero, mas não só as pessoas com deficiência, mas todos os seres humanos, eles têm uma missão no mundo. Eles têm o seu porquê de existir, eles têm a sua motivação. Mas o deficiente, ele tem algo a mais, e é meio paradoxal, porque quando a gente fala em deficiente, a gente fala de algo que falta e não de algo que está além. Mas a deficiência, muitas vezes, ela tem um papel importante na vida da pessoa, que é o de levar as pessoas sem deficiência a enxergarem e encontrarem as suas próprias deficiências internas. Sim, você não é tão perfeito assim, eu não sou. E não é só a deficiência visual que me torna um ser imperfeito. O que me torna imperfeito são os defeitos que eu tenho muito além da deficiência visual. E o que torna uma pessoa sem deficiência imperfeito, ou ela deveria entender que ela não é perfeita porque ela não tem nenhuma deficiência. Ela tem suas dificuldades de convivência, ela tem os seus traumas por conta da sua história. E muitas vezes ela não sabe disso. Aí chega alguém com deficiência na vida dela e ativa isso nela. Ela consegue encontrar e enxergar as suas próprias deficiências
E se incomoda porque quem fez ela ver isso tudo é uma pessoa que ela tinha como inferior por ser uma pessoa deficiente. Então, a gente causa uma estranheza, a gente assusta, a gente espanta. Trazendo aqui um exemplo prático que eu vivi. Quando eu fui para a faculdade, eu queria fazer letras, tradução e intérprete. E eu tinha uma faculdade que era meio que referência nessa área, e eu liguei lá falar que eu queria fazer aquele curso, mas que eu era cega. E aí na época me falaram, não, mas não adianta você vir aqui, você não vai conseguir acompanhar o curso. E aí, quando eu, apesar dessa negativa inicial, eu fui. Quando eu cheguei lá, fiz a inscrição para o vestibular e fui me informar como seria a prova. A mesma pessoa falou, não, foi eu que te atendi e eu já tinha te avisado para você não vir. Você não ia acompanhar. Eu continuei insistindo e fui, fiz a prova, entrei, passei. Mas o mais legal dessa história toda é que no ano, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, no final do ano foi uma outra pessoa com deficiência visual procurar o mesmo curso que eu fazia. E eles levaram essa pessoa para me conhecer. Então, essa pessoa pôde entrar na faculdade e não precisou enfrentar essa negativa do início. E com certeza aquela faculdade se adequou ao fato que eles conseguiam e eles enxergaram neles uma potencialidade que nem eles tinham visto. Que eles conseguiam sim incluir pessoas com deficiência na sua grade de alunos. Então, a ideia de que a pessoa com deficiência ela tem sim. Que a sua deficiência pode ser usada como forma de ajudar o outro a enxergar as suas próprias limitações, a ver onde eles não são assim tão perfeitos. E não para apontar o dedo, mas para mostrar que dá para ser assim melhor, apesar, mesmo com a sua limitação, mesmo com a sua deficiência, mesmo com aquilo que em você não é tão perfeito, você consegue fazer as coisas e viver a vida de uma outra forma. Não existe um manual. Poxa, então como é que a gente cria essa consciência inclusiva? Mas algumas dicas, né, vindas de uma pessoa com deficiência, talvez ajude, sirva de exemplo, de base, para que, claro, isso seja bem ampliado para outros setores da vida, não só o escolar. Então, a gente dá algumas dicas aqui. Quando essa pessoa com deficiência ela vai entrar na escola, o ideal seria que ela fosse alguns dias antes conhecer o ambiente escolar, conhecer aquele lugar um pouco menos movimentado, né? Que ela pudesse transitar pelos espaços para poder conhecer o ambiente onde ela vai passar a estar todos os dias, antes dele estar tão movimentado. Sabe que uma coisa que eu achava muito, eu tinha vontade de fazer na escola, era, na época onde eu estudava, eram aquelas carteiras, tinha cadeira e mesinha. E eu sonhava, porque o que acontece? Eu gostava de ouvir o barulho daquela molecada arrumando as cadeiras e as mesas, e eu queria passar um dia na minha sala de aula vazia, movimentando aquelas mesas. Porque é meio estranho para você que enxerga, mas para o deficiente, as coisas elas são os barulhos que elas fazem. As pessoas são os sons que elas fazem. Então, muitas vezes o que caracteriza uma pessoa para nós é o andar, é a forma como ela anda, se ela arrasta o pé, se ela não arrasta, se ela usa salto, se ela vai de chinelinho, se ela usa um tênis que faz aquele barulhinho no chão ou não. Muitas vezes o que caracterizava os meus colegas na sala de aula eram os estojos deles, e eu adorava mexer no estojo de todo mundo, eu achava o máximo. Tanto que minha mãe comprava canetas para mim, porque eu tinha necessidade de chegar em casa e reviver, por meio de sons, tudo aquilo que eu tinha vivido na sala de aula. Então o ideal é sim, que a pessoa com deficiência tenha essa possibilidade de conhecer o ambiente escolar um pouco antes, né, de começarem as aulas, antes de estar movimentado. E talvez para a pessoa que enxerga seja uma dificuldade tremenda que eu vou dizer, mas é tão necessário.
que a princípio, como que você vai fazer? Você vai guiar a pessoa com deficiência no ambiente novo, certo? Certo. Sempre lembrando que ela precisa apoiar em você, tá? Você vai deixar ela apoiar no seu ombro, no seu braço, enfim. Uns preferem apoiar no ombro, outros no braço, outros na mão, enfim. Mas ela tem que apoiar em você e não o contrário. Embora você queira segurar, proteger, quando vocês fazem isso com a gente fica meio perdido. Então, a dica, que hashtag fica a dica, é que nós tenhamos a possibilidade de apoiar em você. Você vai nos guiar inicialmente. E depois, caminhar pelo mesmo espaço, deixar que o deficiente visual caminhe pelo mesmo espaço e você ande. Você, vidente, você que enxerga, ande do lado. Sim, a tentação de falar, olha o negrão, olha o buraco, vai ser imensa. Mas você tem que entender que muitas vezes o que caracteriza um lugar para o deficiente visual são os obstáculos. São as lixeiras no caminho, o poste, aquele negócio da quadra que eu esqueci o nome. Faz tempo, né? Sai da escola faz tempo. Enfim. Então, a menos que o deficiente visual corra perigo de morte, deixa ele caminhar. E ele encontrar os obstáculos, porque aqueles lugares serão caracterizados por aqueles obstáculos, acredite. Aquela valeta, aquele buraco, tudo aquilo é útil para nós. Então, muitas vezes, né, as calçadas não são tão imperfeitas, porque são as imperfeições delas que fazem a gente se encontrar. E é assim também no ambiente escolar. E quando a gente fala na convivência, que a gente tem falado tanto aqui, a ideia é as relações humanas. Muitas vezes, então, o outro é para o cego a voz, o andar, o perfume. Então, o ideal é falar a criança com deficiência visual nesse primeiro momento em que os alunos se apresentam, dizem o nome, de que escola vem, que série estão, aquela coisa toda. Que o deficiente tivesse a possibilidade de conhecer as pessoas que fazem parte da sua sala de aula. Conhecer, quando a gente diz conhecer, é ouvir a voz daquela pessoa mais de perto, é poder tocar no rosto daquela pessoa, é poder tocar no ombro daquela pessoa. Eu amava tocar no cabelo das meninas. Tinha umas que não gostavam muito não, mas eu gostava. Eu gostava de ver o cabelo. E até hoje sou assim. Conheço alguém, vou direto no cabelo. O pessoal pode consumir inconveniente. E quando o perfume é bom, eu pergunto também, que perfume é esse? Porque muitas vezes o que vai me fazer... E quando eu quiser lembrar daquela pessoa, se eu tiver aquele perfume e eu souber qual é aquele perfume, eu vou sempre lembrar daquela pessoa. Então é meio a ideia que vocês têm com as fotografias, né? A gente tem essas outras associações. A voz, né? Algo que nos marca bastante. E você pode até achar estranho, talvez você ache um vazio. Poxa, mas tem que me tocar? Eu chamo a sua atenção para o seguinte. Os olhos do deficiente visual são as suas mãos. Minha filha, quando era pequena, ela falava, a mamãe veio com as mãos. Ela falava assim, que legal, eu tenho 10 olhos, né? Mas... E aí você fala, pô, mas tem que tocar, eu fico meio tímido. Pense, para o deficiente visual, os olhos dele são as mãos. Então, você que enxerga, você está o tempo todo tocando as pessoas com seus olhos. Já parou para pensar por que algumas pessoas ficam tão incomodadas quando o outro está olhando para ela por muito tempo? A gente vai falar, qual o problema comigo? Você está me olhando tanto assim? Fica tímido, né? Fica sem graça, enfim. Porque você está tocando a outra pessoa com o seu olho. Então, pense nisso. O deficiente precisa ver com as mãos. Então, ele vai ter que tocar. E é um tocar que é totalmente desprovido de qualquer intenção. É apenas a gente conhecer, saber quem você é, pelo menos minimamente. E não é justo, né? Vocês conseguem ver, tocar todo mundo com seus olhos e a gente não pode tocar vocês, por quê, né? Direitos iguais, vamos lá. E isso é uma observação. Muitas vezes, quando chega assim, aqueles momentos de descontração, né, que vai o pessoal para o intervalo, um momento de descanso, a impressão que dá é que a
pessoa com deficiência é muito séria, né? Não gosta de brincar. Mas ela gostaria, ela adoraria que a deixassem ser. Que ela também fizesse parte dos momentos de descontração. Então, muitas vezes o aluno com deficiência, ele está lá na sala de aula e ele tem lá um cuidador, que é outra coisa que eu não tive e dou graças a Deus por não ter tido, porque isso me ajudou a buscar a minha autonomia, a minha independência, fez com que eu fosse atrás das minhas amizades, que eu tivesse a possibilidade de me decepcionar, de decepcionar os meus amigos, de rir com eles. E quando se coloca um deficiente dentro da sala de aula com um cuidador, muitas vezes esse cuidador afasta as outras crianças, os outros alunos, porque geralmente é um adulto que vai estar ali fazendo tudo, ajudando em tudo. E chega os momentos de descontração, o deficiente vai ficar lá, sozinho de novo, ou com um cuidador. Mas a gente quer ter amigo, a gente quer fazer parte. A gente não quer só ser incluído, a gente quer que nos deixem ser também. Então, se houver uma boa adaptação, uma conscientização inclusiva, a ideia de que o deficiente faça parte do intervalo junto com os outros alunos, não é porque o outro vai ajudar ele a ir ao banheiro, porque ele já vai conhecer o espaço da escola. É só pela companhia mesmo. É porque tem afinidade mesmo. É porque são humanos também. E querem fazer parte do mesmo jeito que vocês. Às vezes você fala, poxa, mas você falou aí meia hora sobre um tema e talvez eu não vai encontrar um deficiente na minha sala de aula. Sim, talvez não. Mas o que acontece? A ideia, o lema grande dessa palestra, desse projeto, é prevenir, é preparar no passado para evitar preconceito no futuro. Talvez você realmente não encontre um deficiente visual na sua sala de aula, no seu ambiente educacional. Mas essa galera tem conquistado bastante independência, bastante autonomia, tem sido inserido no mercado de trabalho, tem constituído suas famílias, tem conseguido, mesmo que com dificuldades, ser agentes, ser ativos no mundo. Então, se você não encontrar ele na sua escola, provavelmente você vai encontrar uma dessas pessoas no ônibus, no transporte, no seu trabalho, na fila do pão, na fila do banco, no supermercado, na feira. Em algum lugar você vai encontrar. E se não for um deficiente visual, você vai encontrar alguém com uma outra deficiência. E alguns dos temas abordados são específicos para a deficiência visual. Mas a consciência inclusiva, ela serve para todas as deficiências. Claro que eu vou falar melhor daquilo que eu vivo, que é a deficiência visual, mas a ideia é de que isso tem que ser passado para todas as deficiências, que as pessoas precisam conhecer as peculiaridades de todas as deficiências para que... E não é porque elas vão aprender, deixar para aprender quando acontecer de aparecer na sua frente um deficiente, não. Que isso seja algo aprendido de coração, muito antes de existir o susto, que exista a informação. E a gente está partindo do início, do beabá, das primeiras letras, da sala de aula, para fazer esse convite muito especial para você. Que a gente possa levar essa informação para a sua instituição de ensino, com esse pedido, com esse apelo, com esse desejo. Nos deixem ser. Deixe-me ser pleno de dúvidas, frente às certezas. Deixe-me ser fraco ante os fortes, razões perdê-las, ser eu mesmo assim, sem querer ser o que não sou, ter nas mãos o poder de meu passo guiar. Toda manhã é um milagre, nova esperança.
lançar